Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estou excelente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a polaridade dentro das religiões, dentro da espiritualidade, porque nós sabemos que existem muitos caminhos a percorrer, a conhecer, mas eu queria dizer que algum desses caminhos eles descartaram uma coisa muito importante, que desde os antigos eles passavam esse conhecimento, tá? Que é o conhecimento justamente das polaridades. Eu já falei isso aqui antes, mas eu queria falar desse contexto dentro da espiritualidade, da religião, porque esse é um contexto muito abrangente. Nós falamos de polaridade, nós falamos do dia, da noite, do masculino, do feminino, do inconsciente, do consciente, certo? Nós falamos de todo o aspecto de dualidade, né, que existe na criação. E isso é uma coisa natural, tá certo? Então, o que é que acontece? Após o surgimento do cristianismo conservador tradicional, pessoal, né, existiu uma coisa chamada polarização da religião, tá? E o que é que isso significa? Isso significa dizer que os religiosos do tempo moderno, eles polarizaram a religião de que forma? De uma forma que o ser humano começou a acreditar, né, que apenas as coisas boas aos seus olhos, aos seus 5 sentidos materiais, são necessárias à vida, certo? São necessárias à existência, tá? Coisa que não é verdade, não é? Você já parou para pensar como muitas pessoas elas pensam de forma muito superficial? Bom, vamos parar e analisar um pouco isso. Vamos supor que as pessoas venham trazer um pensamento onde só o que é positivo ao nosso sentido é proveitoso, é bom. Enfim, a gente sabe que isso não é verdade, pessoal. Tá? Muitas vezes as coisas negativas são necessárias, tá? Para que a gente passe por um processo de aprendizado, de evolução, né? Eu já disse aqui que muito mais o homem evolui na dor, no sofrimento, do que nos momentos de diversão ou lazer, tá? Então o que é que acontece? Após esse surgimento do cristianismo, o ser humano foi possuído por um pensamento arcaico, né? Onde a igreja se usou de PNL para induzir, controlar as mentes, né, da humanidade, com 2 gatilhos de necessidade básica do ser humano. A PNL é isso, é você usar os instintos básicos do ser humano contra ele mesmo, a favor da sua propaganda, tá? Então, como foi que a igreja usou essas armas, né, para manipular você e todas as pessoas até hoje? Primeira coisa, elas elaboraram um gatilho de medo e outro gatilho de recompensa, de prazer, né? Esse gatilho de medo a gente já sabe que é o inferno, eu já falei anteriormente. O gatilho de prazer é o paraíso, tá? Então, primeira coisa, pessoal, não existe paraíso, tá? Paraíso e inferno são realidades no aqui e no agora. Então, uma pessoa, ela agora pode estar no manicômio, ela está no inferno, tá? Ela pode estar também presa ou pedindo esmola no meio da rua, ela está no inferno. Tá? O inferno é um estado de insatisfação, é um estado de involução, é um estado de estagnação, tá certo? Então, e o que se trata dos céus? O reino dos céus se trata de um perfeito gozo e satisfação mental. Nós sabemos que a sede do espírito está aqui, na nossa consciência, na nossa pineal, né? Nas nossas glândulas aqui, ó. Então nós sabemos que o gozo dos céus, do reino dos céus, ele é aqui e no agora. Eu estar satisfeito com a minha evolução, satisfeito com o meu corpo, porque eu estou treinando o meu corpo, estou treinando a minha alimentação, estou treinando a minha mente, com o meu trabalho, com meus estudos, tendo disciplina, determinação, motivação no dia a dia, né? Buscando me motivar e motivar as pessoas que estão cansadas, que estão paralisadas por causa dos seus problemas, por causa do seu desequilíbrio energético, tá? Então, essa polarização trouxe um pensamento arcaico e limitante que somente as coisas bonitas aos olhos humanos, as coisas que parecem ser boas, são agradáveis,
são necessárias. Isso não é, a gente sabe que não é mentira. A gente sabe que é mentira. Tá? Nós temos aí muitas coisas negativas, tá? Que elas servem justamente de escape para poder gerar uma nova coisa positiva, certo? Enquanto as pessoas ainda não entenderem os aspectos trinários da existência, da criação, elas não vão entender isso. Elas têm que entender que Deus, ela cria, destrói e mantém as coisas. Deus cria, mantém e destrói as coisas, né? Ele destrói porque ele é mau? Não. Ele destrói porque as coisas ficam velhas, ficam cansadas. As coisas começam a se oxidar, começam a dar problema, nosso organismo começa a ter um desgaste, ele começa a trabalhar de forma lenta, ele começa a adoecer, então é por isso que a gente vem a ser destruído, para futuramente assumirmos uma nova forma, tá? E aí que vem a reencarnação, tá certo? Mas o ciclo das coisas é infinito. Na magia nós temos o Ouroboros, que é o círculo infinito, o círculo do ciclo infinito, onde teremos aí que todas as coisas elas são criadas, mantidas e destruídas para depois serem criadas novamente numa nova forma, tá? Então nada se destrói permanentemente, tá certo? Tudo apenas se transforma, tá? Então muitas vezes você não está entendendo isso ainda. Enquanto você não entendeu isso ainda, você não chegou, né? Onde os deuses querem, onde eu quero, no seu patamar de evolução. Então primeiro você tem que descobrir isso aí, que as coisas têm início, meio e fim, tá? Que tudo também é infinito. Não é infinito porque... Como assim infinito? Se um dia vai ser destruído, mas vai ser destruído, mas um dia vai renascer novamente, tá bom? Então, primeira coisa, a igreja trouxe esse pensamento que não existe reencarnação. Então o ser humano fica com aquele pensamento que um dia ele chega ao fim e ele vai ter os olhos voltados para que a vida carregue um significado de sem sentido, né? Vazio. Qual o significado de eu vir aqui ao mundo, né? E eu tenho uma consciência como se fosse um Deus na natureza, porque o homem é o único ser que ele vai para onde quer, faz o que quer, ele constrói o que quer, ele fala o que quer, pensa o que quer. Então, sendo assim, o homem é como se fosse um Deus na natureza, ele é o topo da pirâmide. Então, se eu vim com a concepção de que Deus criou isso aqui, um ser que pensa, um ser que constrói, né? Um ser que é como ele, como os deuses, mas eu carrego a concepção de que os deuses um dia vão nos destruir e tudo é passageiro, um dia se acaba. Então qual é o sentido que tem a vida? Qual é o sentido que carrega a existência, né? Então a primeira coisa que a igreja bagunçou na sua cabeça é que as coisas se acabam e que um dia você vai chegar a um fim e que a vida é só esse plano material. Mas você já se perguntou que um dia você vai falecer e quando o espírito sai do corpo a matéria fica aí morta, né? Inclusive eu costumo aqui às vezes colocar comida aqui pro meu santo, padê, tudinho. E o pessoal aqui em casa às vezes fica rindo, debochando da minha cara, porque tem a fé diferente da minha, né? Então ficam dizendo que eu sou doido, que eu coloco comer para espírito e o espírito não come. Né? Então, será que o espírito realmente não come? Porque se a gente se deparar com um cadáver, o cadáver está lá estirado, a matéria está lá, né? Mas a matéria não está comendo. Então, será que o que come é a matéria ou o que come é o espírito ou os dois? Fica a dúvida, né? Então, as pessoas precisam estudar mais, né? Eu preciso entender que as coisas têm início, meio e fim para depois ser reconstruídas, que existe a reencarnação, que existe um ciclo infinito, que ele roda para depois voltar para o ponto de partida inicial. E são leis espirituais, pessoal, que estão presentes no micro e no macrocosmo refletida. Tá certo? Então, as pessoas também têm que entender
que não existe polaridade dentro da verdadeira religião, que é a magia, tá? Por que eu falo que a primeira religião é a magia? Porque no início dos primórdios do tempo, o ser humano, ele era um ser mágico. Primeiramente que ele tinha muito mais contato com as divindades do que a gente tem hoje. Tá? Eles não tinham tecnologia, eles não tinham tantos avanços assim, tecnológicos, então a ligação era mais forte, certo? E nós temos a concepção de que a magia sempre existiu desde os primórdios da humanidade e sempre ajudou o homem a alcançar esse patamar de evolução que nós temos hoje, né? Então, a magia é uma força que sempre habitou o cosmos, sempre habitou os planos da existência, certo? A magia, ela é viva, tá? Nós estamos vivos hoje por causa da magia, tá? O nosso corpo é mágico, porque nesse momento o meu estômago está fazendo digestão, eu acabei de comer. E eu não estou pensando nem me mandando ele fazer digestão, ele está fazendo de forma mágica, automático, que só a ciência vai explicar, né? Antes da ciência explicar, a gente não tinha como explicar. São coisas mágicas, tá? É igual o experimento da dupla fenda. Um elétron consegue passar em 2 buracos de uma vez, em 2 espaços ao mesmo tempo, de forma mágica. Nós não temos como explicar isso, tá? Então essa concepção traz para a apometria o fato de que quando a gente estrala aqui e coloca o pensamento forte, a gente consegue moldar a energia do universo, porque se 2 átomos conseguem passar no mesmo espaço distinto, então eu também consigo. Então eu também consigo moldar a energia do universo, eu consigo fazer com que meus pensamentos se tornem realidade. Isso é normal. Isso só é normal, só não é normal e só não acontece para você que acha que não é, que é mentira. Para você que tem dúvida, realmente não vai acontecer não. Tá bom? Então, tudo pode se transformar e acontecer no passo de mágica. Basta ter fé, tá? Essa polarização, quando aconteceu no início do cristianismo, pessoal, gerou toda uma bagunça, né, na sociedade, tá bom? Porque o ser humano, ele passou a ser mais preguiçoso, mais acomodado. Ele começou a achar que as coisas caem do céu. Eles começaram a achar que alguém tem que ter a obrigação de ser bonzinho com você, que alguém tem que lhe ajudar. E isso não é verdade, tá, pessoal? Vocês quiserem saber disso, basta vocês se vestirem de mendigo aí e dar uma voltinha na rua pedindo esmola para vocês verem o que é que vai acontecer. Tá certo? Então, as pessoas que estão iludidas, né, nesse psicodrama do cristianismo tradicional conservador, elas estão perdidas no seu próprio psicológico, nas suas próprias emoções, tá? Porque muitas vezes a pessoa chega lá na igreja e ela chega com aquele drama, aquela carga dramática que muitas vezes foi deixada pelo marido ou pela esposa, perdeu o emprego, muitas vezes está com uma doença terminal, muitas vezes está todo cheio de problema, está todo desequilibrado energético. Então vai chegar na igreja e o pastor vai estar lá, falando coisas bonitas, apelando para o seu psicológico, apelando para o seu emocional, porque eles fazem próprio curso de PNL para entrar na sua mente. Tá certo? Você tem que ter ideia de que todo líder ele estuda PNL. Tá certo? Eu estudo, eu não vou mentir. Todas as pessoas que querem ser pessoas grandes, que têm suas metas, elas vão estudar PNL. Tá? Porque a PNL permite com que você que estuda e que evolui, que adquire sabedoria, ela permite com que você conquiste armas para persuadir e influenciar pessoas menos evoluídas. Tá? Mas a persuasão e influência que nós fazemos não é para o teu mal, não é para te hipnotizar, tá? Na minha casa, a metodologia de ensino que eu uso é justamente para trazer uma libertação da escravidão que você vive, tá? Porque foi isso que fizeram com você desde criança. Que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, que você não pode fazer isso, que você só pode fazer aquilo. Seja assim, coma assim, vista assim, siga isso, vá por ali.
Será? Se você perceber, todas as pessoas grandes, tá? Elas estão dizendo hoje assim, ó, não ligo para dinheiro não, dinheiro é só um diferencial, só uma coisa, um papel. Mas será que essas pessoas, essas pessoas que têm muito dinheiro, elas estão deixando o dinheiro de lado? Não, pessoal, essas pessoas que têm muito dinheiro, elas já têm tudo que elas querem, por isso que elas estão mandando você deixar pra lá. Elas já conquistaram o delas, né? Então fica aí esses pensamentos arcaicos, que se alguém lhe atacar, você tem que ficar de braço cruzado, de que você tem que dar tudo que é seu, de que você tem que estar dentro de um curral obedecendo. Então será que essa doutrina realmente é uma doutrina que quer te libertar, que é o seu bem? Será que somente as coisas positivas elas são boas para o seu mundo? Será que se você aí, ó, do meu outro lado, você criar o seu filho, mimando ele, você tem a certeza que ele vai ser educado quando ele for mais velho? Que ele não vai passar por cima de você? Que ele não vai te bater na tua cara? Você tem certeza que você aí está do outro lado? Que perdoar o mal é a melhor forma para a gente não permitir que o mal aconteça? Ou quando a gente perdoa, é gerado um gatilho psicológico de impunidade na mente da pessoa em questão, né? Porque se a pessoa faz algo errado, ela não é punida, ela tem ao mesmo tempo ela tem um pensamento que ela ficou impune, que ela pode continuar fazendo o que é errado. Isso é lógico, isso é ciência. Tá? Então aparece um homem criado por outros homens num livro que já é plágio de outros livros, que já foi pegando um pedacinho daqui, um pedacinho da Caixa de Pandora, um pedacinho de livros sumerianos, né? No Melis, pegando um pedacinho de livros de Babilônia, pegando um pedacinho do livro dos mortos egípcios, como eu já falei, faz uma salada de fruta, coloca outras informações por cima que não tem nada a ver, foram criadas por pessoas, e está feito aí o livro. É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. E você é obrigado a acreditar que é a palavra de Deus. Você não pode se criticar, se perguntar, né? Você não pode analisar o livro e ver que lá tem contradições, que tem frases que se contradizem completamente, se anulam, né? Então perceba se você não está perdendo tempo, tá? As pessoas que mais estudaram a fundo as escrituras, boa parte delas ficaram loucas, uma outra parte alienada, e outras estudaram tanto que um dia começaram a se perguntar se realmente aquilo é certo, e nessa autocrítica elas se expandiram, elas se evoluíram, elas romperam a crosta, tá? Então hoje eu tenho 3 tipos de pessoas: as que leram as escrituras se alienaram, as que leram as escrituras ficaram doidas, fanáticos, e as que leram e romperam a crosta dos véus da realidade, né? E ascenderam aí para outros caminhos mais evoluídos, tá? Temos que ter em mente, pessoal, que as escrituras são apenas um livro simbólico. Tudo que tem ali são simbologias, tá? Simbologias do aspecto da vida humana, simbologia de aspectos da natureza, da criação, tá? Você não pode levar o pé da letra, você não pode levar tudo como verdade absoluta, né? Porque senão complica, né? Então, eu vou citar alguns exemplos, pessoal. Às vezes a gente come uma fruta e fica fiapo no dente. Isso para os nossos sentidos é uma coisa negativa, porque vai ficar ali incomodando, vai ficar sujo, o povo, a gente sorri, o povo vê ali que está sujo. Mas os deuses que fizeram isso, eles criaram isso com a ideia de como fosse um fio dental, ó. O fiapinho da manga ali, você, como ele vai limpar aqui o meio do seu dente, vai lhe ajudar a não ter uma gengivite ou uma periodontite lá na frente, né? Então veja como os deuses são muito mais inteligentes
né, no seu criar do que o ser humano. Porque o que o ser humano cria agora, ele não cria pensando no amanhã, no depois, o que é que vai acontecer. Tudo que o ser humano cria agora é para saciar o seu conforto momentâneo. E é por isso que hoje a gente tem uma cultura totalmente destrutiva. A gente não tem uma cultura sustentável, a gente não tem uma cultura ao meio ambiente sustentável. Toda a cultura do ser humano tem hoje ela é uma cultura agressiva, destrutiva ao meio ambiente. Certo? Então, será que essa polaridade ajudou? É isso que essa polaridade trouxe, pessoal. O ser humano hoje cria as coisas que vão destruir ele mesmo lá na frente, porque eles estão nesse pensamento de polaridade, que somente as coisas boas ao sentido é que são interessantes. Então ele constrói uma coisa pensando em ter um escape momentâneo de prazer, um conforto, mas esse conforto está destruindo o meio ambiente, que lá na frente vai fazer com que o planeta não exista mais. Que não exista mais porra nenhuma. E aí? Será que está certo? Então é isso que eu digo, pessoal. Galerinha, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria está na dança cósmica do noivo e da noiva, do masculino e do feminino, que são as polaridades. Tá? Até dentro das escrituras, se você ler, você vai ver que em muitas partes tem essa analogia do noivo com a noiva, que os evangélicos vêm dizer que é a igreja, o casamento da igreja com Cristo. O noivo e a noiva, pessoal, são aspectos internos de nós, as polaridades yin e yang. Enquanto você aí do outro lado tiver com esse pensamento que o que é bom e o que é ruim, você ainda não é uma pessoa sábia, você ainda não é uma pessoa espiritualizada. Porque se assim fosse, os deuses ou Deus não teria criado o bem e o mal, não teria criado bichos que andam à noite, bichos peçonhentos e bichos bons, não teria criado frutas que amargam e outras frutas doces. Se foi criado coisas diferentes, com naturezas diferentes, então isso é necessário, começa a ter humildade para entender isso. Porque você não sabe de nada ainda para você estar querendo afirmar coisas que não conhece, né? Será que se a gente refizesse uma dimensão, né, que nem esses evangélicos imaginam que existe, toda perfeitinha, com anjos louvando a Deus, tocando trombeta e bababá, será que seria realmente uma existência perfeita? Como é que seria ficar isso? Porque se a gente fosse colocar no cálculo binário, na matemática, né? Se a gente fosse colocar em cálculos, porque tudo que vai ser construído leva cálculo para ser construído, para ser enquadrado, para ser... Será que quando a gente fizesse esse cálculo binário ia dar certo? Porque se a nossa existência hoje ela é como é, toda parte tem sua contraparte, significa dizer que a perfeição ela é dessa forma. Tá? Então você aí que está do outro lado, que faz parte dessas correntes aí de Namastê, Gratiluz, que você faz parte aí dessas correntes de mão direita que pensa dessa forma, né? Polarizando a religião. Se pergunte se os infernos astrais, se os infernos aqui desse plano também, eles não são necessários para a gente poder chegar até os céus, né? Porque tem um ditado muito importante e interessante que diz assim: toda árvore que quiser subir aos céus ou crescer até alcançar os céus, suas raízes precisam descer até o mais baixo inferno. Então, se você prestar atenção, primeiro uma planta para ela crescer, a raiz primeiro desce para até lá. A raiz vai ter que crescer para baixo, para depois a planta crescer para cima, pessoal. Nesse plano existe uma coisa chamada lei da gravidade. Então tudo que chega aqui tem que descer. Para poder o ser humano se auto-iluminar, primeiro ele tem que conhecer o seu lado sombra. Ele tem que conhecer os seus defeitos, né? Ele tem que conhecer suas fraquezas, tem que saber onde é que ele errou, onde é que ele tem que melhorar. Se você tampa isso aí, você está perdido. Você não vai chegar a lugar algum dessa forma. Sem a humildade de reconhecer os seus defeitos, de reconhecer, né, a
as suas sombras, se autoconhecer. Isso é importantíssimo, pessoal. As pessoas que lêem as escrituras, elas ainda não entenderam todo o arcabouço das coisas. Porque segundo lá, todo aquele contexto lá, Deus, ele é o criador de todas as coisas, beleza. As pessoas que seguem, acreditam nisso, elas estão cansadas de saber disso. Mas você já se perguntou por que Deus, ele não destruiu então o arqui-inimigo dele que está lá na Bíblia? Por que ele permite que o arqui-inimigo dele tenha exércitos e também tem uma função dentro do planeta e tem uma função dentro dos aspectos naturais da vida? Né? Será que essa trindade de igreja, ela é todas masculinas ou ela tem algum ser que era feminino e passou a ser masculino? Né? Porque pelos meus estudos, o Espírito Santo não é macho, tá? O cristianismo colocou o Espírito Santo como masculino na intenção justamente de apagar o aspecto feminino. Então a gente sabe que o aspecto feminino, pessoal, está diretamente ligado ao polo yin, que seria o feminino, o inconsciente, o passivo. E é isso que a Bíblia fez, preste atenção. O Deus do Velho Testamento, ele é ativo, ele sai para a guerra, ele sai para matar, ele sai para conquistar, para tomar terras. Ele é um Deus masculino, ele representa o sol, que é o masculino também. Mas quando você vai lá para o Novo Testamento, você vê que Jesus, ele é uma pessoa muitas vezes passiva, tá? Que ele é uma pessoa muito pacífica, muito amorosa, que não tem nenhum sentido com aquela velha história do Velho Testamento. Você também passa a entender que aquele Espírito Santo, certo? Aquele Espírito Santo, ele é simplesmente a rainha dos céus, Astarô, né? Que é um espírito feminino, um espírito da fertilidade e da sabedoria, tá certo? Então, quem estuda espiritualidade de acordo com as escrituras está se perdendo. Porque as escrituras não passam de um leite, de um gagal, pessoal. É só para você ter uma base, depois você pular para um outro ensinamento mais profundo, para poder você entender as leis universais, leis alquímicas, leis herméticas. Você entender o que é criado aqui é gerado lá, é fora, na sua realidade. Que sua crença é o seu poder criativo, né? Mas não, polarizaram. É tanto que na Bíblia a mulher, ela é escanteada, porque a mulher representa justamente esse polo yin, a passividade, o escuro, o preto, tá? Então, se você olhar lá, a Bíblia é um livro que apoia a escravidão, certo? A opressão dos povos mais fracos, ou dos povos que têm a cor diferente, ou dos povos, né, menos favorecidos. É um livro também que apoia o machismo, a exclusão do exercício da mulher, das funções da mulher. Tá? É um livro que repudia a verdadeira sabedoria espiritual, repudia a mediunidade, repudia o espiritismo em si. Tá? E é isso uma coisa que eu até hoje não entendi. O que é que muitos umbandistas eles estão praticando as suas religiões que são espírita, mesclada com cultos evangélicos? Eu não entendo. Será que você que é um bandista, que está dizendo que Oxalá é Jesus, que você é um bandista cristão, ou que você estuda aí a Bíblia, será que você já prestou atenção que na Bíblia diz que não se pode fazer pactuação com espíritos, que não se pode dar passividade a espíritos, certo? Que não se pode fazer exercício da mediunidade, fazer comunhão com os mortos, receber os mortos no seu corpo, fazer uso de oráculos, de adivinhação. Você, um bandista mesmo, que está lá com seu tarozinho aí, ó, seus búzios, e depois lê na Bíblia. A Bíblia está lá dizendo que, ó, não pode. Não tem nada a ver, são contrários. Então, de onde é que vocês tiraram que a Umbanda tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Né? De onde é que vocês tiraram que a Jurema, o Candomblé,
ou a Quimbanda, ou qualquer outra religião de magia, ela tem a ver com a Bíblia? Me diga aí. Ou quem de vocês acha também que o Velho Testamento tem alguma coisa a ver com a história de Jesus ou com o Novo Testamento? Me diga. Se vocês acreditam nisso, vocês têm muitos passos ainda para dar, para frente. Tá certo? Então, a perfeita compreensão das coisas, Marabô uma vez chegou em mim e me falou: meu filho, a perfeita compreensão de tudo que existe é você chegar até um estado mental e de consciência onde você encontra um meio termo e você consegue ajustar todas as coisas que existem para uma compreensão exata, uma compreensão equilibrada. Então veja só, Marabô me disse o seguinte, vou tentar explicar com outras palavras, que se você generaliza alguma coisa, vamos supor, como é que algumas pessoas costumam pensar? Ave Maria, eu não gosto daquele fulano aqui, porque ele só vive se agarrando com gente do mesmo sexo, não sei o quê. Ou senão, o fulano veio aqui, é lá do terreiro, quando chega aqui, vem trazendo um carrego danado, só falta não presta. Vocês estão entendendo, pessoal? Tem pessoas ainda nos dias de hoje que pensam dessa forma. Que acha que quem é de terreiro é mal, todas as pessoas que estão lá dentro, que acha que quem é homossexual é mal, ou é alguma coisa, né? Então carrega essas coisas arcaicas dentro da sua essência, que foi passada do cristianismo de geração em geração. Desde esse tempo, o mundo vive uma inversão completa de valores. Se vocês perceberem, né? Dizem que o cristianismo, essa doutrina, é uma doutrina de paz, mas não fez cessar a guerra, não fez cessar a violência, não fez cessar a droga, não fez cessar a prostituição, não fez cessar os problemas de saúde pública, não fez cessar os problemas de falta de conhecimento e de sabedoria, não fez cessar nada, aumentou, tá bom? Aumentou. Porque o verdadeiro mal, pessoal, ele está disfarçado de bem dentro do mundo e da sociedade. Então muitas vezes a pessoa olha para você e vê, que bandeira aí vive matando animais, não sei o que. Porra, aí quer dizer que você não come animal, não? Quer dizer que a comida que você está comendo aí no seu almoço, ela não teve que chegar morta no seu prato para você comer, não? Pare de hipocrisia, rapaz. Qual o significado que você está dando para a vida? É o seu de alienado, que você não entende? A vida tem coisas positivas e coisas negativas. As coisas positivas têm um significado e uma serventia, e as coisas negativas também têm um significado e uma serventia. Tá? Quem não aprende isso, vai estudar. Você ainda não sabe de nada sobre a espiritualidade. Você não sabe nada sobre as leis universais. Você não sabe nada sobre a personalidade dos deuses. Se você pode estar aí bonzinho como for, mas de repente chegou uma ligação aí dizendo que bulinaram sua filha, como é que você vai ficar? Vai continuar bonzinho? Não seja hipócrita, meu irmão. Deus, ele também carrega essa essência. Os deuses nos fizeram a nossa imagem e semelhança. Eles carregam essa essência. Essa essência de uma hora estar pacífico e também de uma hora também se tornar irado. Por que não? Por que não? Se a natureza está em constante transformação, por que não? Né? Então analise. Onde é que você está pisando? Será que a sua religião ela está te trazendo para um caminho melhor? Para uma perfeita compreensão do que é o equilíbrio, do que é a totalidade das coisas criadas? Será que a sua religião ela está trazendo uma compreensão total e equilibrada das coisas, do universo, da espiritualidade, dos outros seres humanos? Porque o que minha espiritualidade me diz é que quando você não gosta de uma coisa em outra pessoa, significa que aquilo ali dentro de você tem, só que você não quer reconhecer. Então você se estressa porque você vê o seu defeito refletido na outra pessoa. Então quem tem que mudar é você, tá? E não a outra pessoa. Depois dessas teorias de polarização religiosa, pessoal, o ser humano ele começou a achar que sempre quem está errado é o outro. Sempre quem está errado é o outro. E o ego vai subindo e vai subindo e vai subindo. E isso também não é só no cristianismo. Eu queria falar aqui dentro da nossa religião, tá? Vou aproveitar e também não englobar,
tá? Porque eu estava falando aqui de generalização, e eu também não vou generalizar porque eu não sou hipócrita. Vou falar também das pessoas e das religiões de terreiro, das religiões magistas, das religiões afro-brasileiras, como as pessoas chamam aí. Então, muitas pessoas aí que são de terreiro, são de religiões afro, são magistas, né, são grandes magos. Elas deixaram o seu ego se elevar de uma maneira tão tóxica, tão negativa, certo? Que ela muitas vezes acha que os seus filhos de santo, os seus discípulos, como querer chamar, é só obrigado a adorar elas como deuses. Aí você sai debaixo da asa, a pessoa quer estar fazendo demanda para você. Você sai debaixo da asa, a pessoa quer estar lhe chamando de ingrata. Aí toma demanda no seu para você voltar para lá de novo, pedindo ajuda. Tá entendendo? Agora eu queria dizer a vocês que isso aqui não existe comigo não. Meu sistema de mentoria, que é dado pelo meu Exu, meu guardião capa preta da Sete Encruzilhada, ele é um sistema de mentoria onde você passa a ser independente, onde você passa a caminhar com as suas próprias pernas, onde você passa a ser o autor e coautor da sua vida e do seu destino. Com a sua magia, você aprender a controlar os seus passos, o seu futuro, as pessoas que te rodeiam. Tá? Isso é evolução, isso é caridade, porque eu cuido de quem me procura. Eu não fico fazendo demanda para ninguém depois estar lascado e vir me procurar para me dar dinheiro, até porque eu trabalho. Tá certo? Então, vejam se essas religiões polarizadas, elas estão trazendo algum conhecimento, algum proveito para você. Tá? Muitas pessoas se dão de bem nessas religiões polarizadas, pessoal, porque a polarização, eu me torno uma pessoa completamente passiva por causa da minha doutrinação religiosa. Então isso pode ser que me traga algumas coisas boas, porque vai evitar que eu arrume muitas confusões, vai evitar que muitas coisas, mas também vai ter um lado negativo. Porque a vida muitas vezes ela requer ousadia, mas se você está totalmente passivo, qual ousadia que você vai ter? Nenhuma. A vida muitas vezes pede que você arrisca, mas se você é totalmente passivo nessa doutrina, o que é que você vai fazer? Né? Então, não adianta você ser passivo demais, nem adianta você também ser ativo demais. Não adianta você ter, igual esses pessoal aí, muitos que eu vejo que são quimbandeiros, mestre de quimbanda aí, ou são mestre de candomblé, de jurema, o que for, e o ego se exalta de uma forma que a pessoa acha que pode fazer do jeito que bem entender com a vida das pessoas. Tá entendendo? Você pode continuar fazendo isso. Agora cuidado para não cair na mão de uma pessoa também que tenha poder. E força para combater também ao seu nível. Que no dia que você achar, né? Então, é isso que eu queria deixar para de via de conhecimento hoje, pessoal. Falar sobre essa polarização das religiões. Isso já está para acabar, certo? Isso já está bem próximo de acabar. A nova era está aí, nós vamos instaurar a nova era, nós vamos construir o novo mundo, a nova ordem mundial. Toda essa mentira, essa manipulação, essa escravidão vai acabar. Você tem que ter ciência de que o seu céu começa aqui e o seu inferno também começa aqui. Tá bom? Queria também aproveitar hoje para falar sobre esses quimbandeiros que acham que a quimbanda é a origem do mal, é uma religião do mal. Tá? Quem pratica a quimbanda como sendo o lado negro da Umbanda ou o lado do mal, não sabe de porra nenhuma de quimbanda, certo? Não sabe. Precisa estudar para aprender. Porque a quimbanda não é o lado negro. A palavra quimbanda significa curador. Curador. Certo? Curador não tem nada a ver com coisas negativas. Curador não tem nada a ver com mal. Tá? O quimbandeiro ele cura, ele também derruba. Mas a nossa religião não tem só coisas negativas. Na nossa religião a gente limpa, a gente cura, a gente descarrega, a gente dá emprego, a gente dá dinheiro, a gente faz caridade. Mas não é essa caridade safada de estar dando moeda no sinal. Porque se eu der R$1 no sinal para uma pessoa, isso não vai mudar a vida dela em nada não. Mas eu consigo com minha magia mudar a vida de quem quiser chegar a mim. Caridade é você ajudar uma pessoa a construir o caminho dela.
Caridade não é você dar um quebradinho, aquele que está sobrando para você que você não quer, não. Tá entendendo? Então, passem a perceber isso aí. Tá certo? Muitas pessoas estão com a consciência cauterizada. Cauterizada. Tá? Para poder entrar para o luciferianismo, tem que fazer uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral completa. Para acabar com essa manipulação. Essa força maligna que te trava. Quando você conseguir, você está apto a estar na nossa egrégora, no nosso exército. E quando você estiver no nosso exército, você não vai querer mais voltar. Isso aí eu lhe prometo. Porque quem entra e quem cumpre suas coisas de forma correta, disciplinada, tem a sua recompensa, certo? Agora, se você entra pensando que a gente é o cristianismo, que você vai entrar e vai fazer uma oração, fazer uma obrigação até e depois acabar, vai achar que sua vida está resolvida de uma vez por todas. Aí agora eu lhe pergunto, será que você com uma refeição, você passa a vida toda de barriga cheia? Pense direitinho. Pense. Se você com uma refeição, você vai resolver sua vida. Vai passar a vida sem comer, porque fez uma refeição. Tá? Será que você, seu filho nasce e você só faz só o primeiro aniversário e os outros deixa pra lá? Será? Isso é mais uma cauterização criada pelos caminhos aí, ó, que estão ligados às tradições da mão direita, porque elas querem polarizar tudo por direito. Então por isso que eu digo, para mim não existe negócio de mão direita nem mão esquerda. O verdadeiro adepto, estudante das ordens iniciáticas, esotéricas, estudante da magia, ele sabe que só existe um caminho, o caminho do meio. Se você sai do caminho do meio, você desequilibrou. Então você não é mais um espiritualista. Você não é mais um religioso verdadeiro. Você está numa matrix, você está numa ilusão. Toda ilusão é uma matrix. Então a sociedade vive uma matrix. Paralisada nos seus antigos conceitos, nos seus conceitos arcaicos e limitantes. Se a sua religião, a doutrina que você obriga você a ir para um lado desse, para uma polaridade, você está numa matrix. Você não se libertou espiritualmente. Tá bom? Então esse é o recado que eu tenho para deixar hoje a todos vocês. Isso é um tema que eu já venho há muito tempo querendo falar sobre, porque eu já falei sobre, mas de uma forma por cima e não referente à forma religiosa, as polaridades dentro da religião, tá? Então busquem caminhos, pessoal, esotéricos, iniciáticos, religiosos, espirituais, que vá trazer para você um conhecimento adequado do caminho do meio. Quando eu falo caminho do meio, não é o caminho de Buda, não. É o caminho da realidade que nós vivemos, da lógica, da racionalidade. Tá bom? Não se deixe contaminar por mentiras. Não se deixe contaminar por manipulações, tá? Porque o ser humano, ele é a imagem e semelhança dos deuses. Então ele tem sabedoria suficiente para se manter acordado dessa mentira. Agora, se você quiser se manter dormindo na mentira, é problema seu. Não podemos fazer nada, né? Agora, quem chega até nós querendo se libertar, né? Você tem a chave e só você pode abrir. O que nós podemos passar é o conhecimento de como você vai fazer para girar essa chave. Tá bom? Então, Motumbá, muito axé a todos, certo? Tenham um excelente final de semana, excelentes festas carnavalescas, né? Alimentem Exus, né, nesse carnaval sem excessos na sua carne. Alimentem Exu na sua carne em Pombogira sem excessos, porque a gente tem que ter na mente que os excessos, eles não fazem você ficar em sintonia com Exu, mas os excessos fazem você sintonizar com obsessores, que estão em faixas de energia desequilibrada, para você ver que até essas polaridades entram até aí, certo? Se você está aqui no caminho do meio,
trabalhando e tendo seus prazeres ao mesmo tempo quando dá, para você voltar mais motivado para o trabalho, para você viver de uma forma mais motivada. Então, esses prazeres e esse trabalho estão de forma equilibrada e passam a ser o caminho do meio, o caminho da tua evolução. Agora, se tu trabalha com preguiça, só quer viver para farrar, aí tu já tá pendendo só para um lado. Ou se tu trabalha demais e não quer ter tempo para se divertir, camarada, você tá igual às pessoas que estão na religião polarizada. Totalmente desequilibrado, já não tem mais sentido das coisas. Tá dormindo numa Matrix. Para se acordar da Matrix é o meio. É o meio. Tá bom? Então, alimentar Exu agora no carnaval, sem excessos. Tá? Gerar prazer, usar o que você gosta, beber o que você gosta, comer o que você gosta, sem excessos. Tá? Sem excessos. Porque se você se exceder, você vai entrar em sintonia com os espíritos obsessores e com os quiumbas. Tá bom, pessoal? Porque vai sair do eixo, vai sair do meio, tá? Então, meu Motumbá, muito axé a todos, excelentes festas de carnaval, um grande abraço e um grande beijo a todos.